Olá, meus amados, eu saúdo a todos com a santa, gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meus amados irmãos. Amados, queridos, hoje eu quero falar para os irmãos acerca da fé. Se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante na nossa vida, que se chama fé. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Através da palavra de Deus, nós acreditamos que o mundo foi criado por Deus. E depois disso, Deus resolveu fazer o homem à sua imagem e semelhança. Fez um barro e assoprou. E assim o homem, ele veio a ser alma vivente, com pensamentos, emoções. Só que tinha um porém. Esse homem que Deus assoprou nele, ele era um homem puro, sem pecado, sem maldade. Não havia leis, não havia nada. E Deus ali também resolveu fazer a mulher da costela do homem. E os dois viviam no paraíso. Estavam lá dando nome aos animais. Deus deu uma ordem para eles, para que eles não comessem do fruto do bem e do mal. Eles poderiam comer de tudo que tinha no jardim. Também a Bíblia vai nos dizer que existia a serpente que era astuta. E a serpente chegou para a mulher e disse: não foi assim que Deus disse? Que podereis comer todos os frutos do jardim? Então a mulher disse: do jardim nós podemos comer, somente a árvore do fruto do bem e do mal. Então a serpente, enganando a mulher, disse que se você comesse aquele fruto, você teria o poder de Deus, você teria a sabedoria de Deus. Então a mulher comeu aquele fruto e deu ao seu marido. E o seu marido também comeu. Originalmente, eles não tinham pecado, eles não tinham maldade, eles não tinham nada no coração deles que faziam eles entristecer. Mas depois que eles comeram o fruto do bem e do mal, eles começaram a perceber que estavam nus e se esconderam de Deus. E Deus falou com eles e expulsaram eles do paraíso. Depois disso, a Bíblia vai nos dizer que eles tiveram filhos, Abel e Caim. Caim e Abel, eles foram fazer sacrifícios para Deus. Abel pegou o do melhor que ele tinha para oferecer a Deus. Já Caim ofereceu de qualquer maneira a Deus. Então Caim ficou com inveja do seu irmão e matou o seu irmão. Ali começa o primeiro homicídio. Depois que o pecado entrou no mundo, começa a maldade. As pessoas naquela época, elas viviam muito. Se a gente olhar na Bíblia, teve homens que viveram 1000 anos. E depois disso, a vida começou a diminuir por causa do pecado. Por causa que a humanidade foi crescendo. E a gente vê aí a violência que tem acontecido no mundo. Hoje nós estamos vendo também, né, que a tecnologia, ela vem se avançando, né? A gente está vendo que as pessoas estão criando hoje robôs que antigamente a gente assistia aqueles desenhos que era ficção, hoje está passando a ser realidade. Aquelas
aqueles desenhos onde tinha uma babá que era um robô, hoje passa a ser realidade. Nunca ninguém imaginou na sua vida que nós iríamos alcançar nos dias de hoje tanta tecnologia como nós estamos vendo. Hoje a tecnologia, ela tem nos tirado da presença de Deus, tem nos influenciado a esquecer um pouco de Deus. Mas as pessoas que realmente elas estão escritas no livro da vida, elas nunca vão deixar de obedecer a Deus, de buscar a Deus. Se nós estamos sendo influenciados a buscar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, nós estamos indo no caminho certo, no caminho da salvação. Porque enquanto o nosso coração fala para nós, o nosso pensamento, que nós devemos nos limpar, que nós devemos pedir perdão a Deus todos os dias, é porque a presença de Deus ainda está em nós. Enquanto buscamos essa presença para nós, nós ainda estamos buscando parte com Deus. O ruim de tudo é quando vamos desistindo, aí já não tem mais parte. Sabe por quê, meus amados? Vai haver dias ruins, dias bons, mas o Espírito Santo de Deus, ele está sobre nós, ele está na nossa vida. Tem dia que você fala assim: eu não estou sentindo a presença de Deus, mas a presença de Deus, ela sempre esteve com você. Não é todo dia que vamos sentir uma presença, uma sensação maravilhosa, mas nós temos que ter fé em acreditar que a presença de Deus está conosco. Enquanto buscamos a Deus, enquanto amamos a Deus, a presença dele vai estar em nós. Então, meus amados, o pecado, ele entrou no mundo por causa de Adão. E começou a ter, o pessoal começar a povoar a terra, e ali ainda continua a maldade. Deus quer acabar com a terra porque as pessoas são más. Então Deus levanta Noé como um pregador da justiça de Deus. Noé, ele prega para todos sobre o juízo de Deus, mas ninguém dá ouvido ao que Noé está falando. E Noé está ali construindo uma arca que demorou anos e anos e anos para ser feita. Ele falou do juízo, ele falou da justiça de Deus, mas as pessoas não deram ouvido. Até que Noé entrou na arca, e aquelas pessoas que ficaram ali morreram. Foram salvos só a família de Noé. Então, meus amados, nós temos que falar da palavra de Deus, porque não sabemos a hora nem o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Mas Ele pede para que nós venhamos pregar a palavra. Porque todos aqueles que pregam a palavra da verdade sobre Jesus Cristo está pregando a justiça. Está pregando porque não sabemos realmente a hora em que Ele vai voltar. Mas temos que pregar a palavra do Senhor Jesus. Temos que dizer que as pessoas, elas têm que lutar. Lutar não digo, tem que obedecer a Deus. Obedecer. Ter uma firmeza de fé na sua mente, que você vai vencer aquilo que está fazendo você parar de orar a Deus, que está fazendo você parar de ir na igreja. Então, nós temos que ter fé, temos que criar força para fugir do pecado, para fugir das coisas externas que nos influencia a abandonar a Deus. Só é possível obedecendo a Cristo. Só é possível orando, só é possível lendo a palavra de Deus e colocando no seu coração. Quando eu olho para o Adão que pecou lá no paraíso junto com Eva, aquele Adão, aquele homem, ele não tinha nenhum pecado,
maldade no coração, era uma pureza, mas por causa da serpente ele foi enganado. E hoje o diabo, ele tenta fazer isso com a gente, colocando o que na nossa vida? Aflição, medo, angústia, coloca na gente assim uma coisa sobre derrota, que nós nunca vamos conseguir nada. Nós não precisamos conseguir nada nessa terra, nós só precisamos crer em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mesmo, ele disse que a gente não deve ficar buscando as riquezas deste mundo, a gente tem que buscar a riqueza do céu. E a riqueza do céu é a gente eliminar da nossa vida aquilo que está fazendo separação de nós com Deus. Se nós conseguirmos tirar, se nós conseguirmos lutar, vamos vencer. Por quê? Meus amados, tudo passa nessa terra. A gente pode ver que durante esses anos todos, quantidade de pessoas que têm morrido, que têm deixado de existir nessa terra, muitas delas estão indo sem salvação, outros estão indo salvos, mas somente Deus pode julgá-las, somente o tribunal de Cristo pode sentenciar ou absorver. Mas nós que estamos ainda com esperança, com chances ainda, vamos buscar mais a Deus, vamos crer na promessa dele. Amados, no passado aqueles homens viveram pela fé, caminharam pela fé, pela terra. Hoje não é diferente, nós estamos caminhando pela fé, mas tem uma coisa muito importante: o Espírito Santo de Deus, que habita em nosso ser. O Espírito Santo, ele está em nós. Aí a pessoa vai dizer assim: mas existe o livre-arbítrio. Sim, existe. Mas fique sabendo que todos nós somos conectados com Deus. Deus deixou o ser humano escolher aquilo que ele quiser. Mas aquele que escolhe a servir a Deus, a amar a Deus, sabe para onde vai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós temos que ter fé. A fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. A fé é acreditar naquilo que você está lendo da palavra de Deus. Se a gente crê de todo o coração em Jesus Cristo, nós temos fé. Nós temos fé do reino do céu, da graça de Deus, da glória de Deus, da justificação, da regeneração, da santificação. É luta nos dias de hoje, mas se nós colocarmos não é luta, mas a obediência no propósito de Deus, ele vai nos ajudar através do Espírito Santo. Então, meus amados, creia. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins, vai ter dias que você vai estar doente, mas não é por isso que você tem que perder as suas esperanças no que Jesus Cristo nos prometeu. Porque todas as pessoas nessa terra, por causa do pecado, elas vão morrer. Então, é a nossa fé, é a nossa perseverança com Jesus Cristo, é crer em Deus, porque a nossa salvação é individual, depende de nós crermos na palavra de Deus. Entenda, meus amados, nós temos que lutar contra as nossas emoções. As nossas emoções, elas conseguem ser controladas por Deus quando estamos na palavra dele, estamos buscando a palavra de Deus, porque ela nos orienta a acreditar fielmente em Deus. Amados, a
palavra de Deus, se a gente for ver lá, o apóstolo Paulo está falando de corpo, alma e espírito. Na teologia é chamado de tricotomia. A tricotomia é uma teologia que diz que nós temos corpo, alma e espírito. E a gente olha na palavra de Deus, vai dizer assim, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada aguda de 2 fios, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, meus amados, nós temos o nosso corpo, temos a alma e o espírito. A alma são as nossas emoções, são as nossas vontades. E quando colocamos as nossas emoções e as nossas vontades para o Espírito de Deus, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Porque quando nós buscamos a Deus e começamos a obedecer, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E o que acontece conosco, meus amados irmãos? O diabo ele está sempre assoprando em nossos ouvidos. O diabo está na parte externa. Só entra na nossa vida se nós dermos permissão. Porque mesmo sofrendo, mesmo na angústia, nós temos que acreditar em Deus. Não temos que ter um espírito derrotista em entregar a nossa vida às coisas do diabo. Porque quanto mais nós acreditamos que devemos lutar contra a nossa mente, porque temos imaginação, porque temos maldade, porque temos aquilo que Deus ele abomina. Então nós temos que tirar isso, nós temos que nascer de novo, cada dia mais, de fé em fé, buscando a Deus, orando a Deus, lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é uma riqueza para nós. O salmista ele fala: eu guardei a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. O salmista sabe que se ele não lê a palavra de Deus, a parte externa pode tirar ele da presença. Por isso que ele buscou a palavra de Deus. Ele exercitou na palavra de Deus e também fez a ação na palavra de Deus, para que ele não pudesse pecar contra Deus. E assim somos nós. Cada dia mais devemos crer na palavra de Deus. A Bíblia está dizendo em Hebreus capítulo 11: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Todas as pessoas que foram guiados pela Bíblia alcançaram testemunhos no Antigo Testamento. E no Novo também, meus amados. Todos eles, quando viram Jesus Cristo, eles testemunharam Jesus Cristo, a vinda de Jesus. E ali eles, pela fé, eles não abandonaram mais a Jesus. E eles viram Jesus. Nós não vimos a Jesus, mas a palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados, porque não vimos ao Senhor nosso Deus, mas cremos de todo o coração. Então, meus amados, se nós cremos de todo o coração na palavra de Deus, no nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, nós vamos alcançar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, porque Jesus Cristo falou que nunca Ele ia nos abandonar. Ele estaria conosco até o dia da consumação dos séculos. Então, meus amados, o que quer dizer isso? Que todos aqueles que aceitam Jesus como seu suficiente Salvador, eles têm a presença do Espírito Santo, o Consolador, em suas vidas. É o que eu acabei de dizer, meus amados. Tem dia que você vai querer buscar a presença de Deus e não vai sentir ela em você, mas ela sempre está em você. Ela sempre vai estar em você. Mesmo no desespero, Deus vai estar em você, te consolando. A Bíblia diz que Ele deixou o Espírito da paz
da alegria, o Espírito Santo que nos ajuda, que nos consola. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Amados, olha como é a fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Quando a gente fala assim, maior sacrifício do que Caim, o que a gente vai entender? Que Abel realmente reconhecia Deus na vida dele. Por isso, ele ofereceu um maior sacrifício para Deus. Enquanto Caim não teve o mesmo propósito que Abel. Então, olha só. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Tá vendo, meus amados? Hoje em dia nós não precisamos fazer sacrifícios, só precisamos obedecer a palavra de Deus. Mas ali ele foi justificado pela fé, pelo amor ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer aqui, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Olha, justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. Glória a Deus. Dons, amor, bondade, reverência. Glória a Deus. E por ela, depois de morto, ainda fala. Era um justo, era um homem puro, que morreu por amar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Olha, como ser humano, sendo apaixonado por Deus, andou com Deus, andar com Deus. Lembra do Salmo que diz que a palavra de Deus, né, é uma força e a luz para os caminhos dele. Quer dizer, lâmpada para os meus dias e luz para os meus caminhos. Um salmista diz isso, sobre isso. E aqui está dizendo sobre Enoque. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Testemunho, ele deu testemunho de Deus. A Bíblia aqui não diz tanto sobre o testemunho que ele deu, mas você sabe o que é testemunhar? É você falar o que Deus tem feito na sua vida, é você falar da obediência que você tem para com Deus, é o amor que você transmite para as pessoas. Isso foi o testemunho de Enoque, é falar de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então ele deu testemunho, e ele andou com Deus, ele se apaixonou por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim somos todos nós que somos nascidos de novo. Quando nos apaixonamos pelo nosso Criador e pelo nosso Salvador Jesus Cristo, nós começamos a andar com Ele. Mas andar como? Lendo a palavra, orando, sempre ouvindo as coisas do alto. Isso você está sendo influenciado a andar com Deus, a ser obediente, a tratar as pessoas bem. Tudo isso é um bom testemunho. A Bíblia mesmo fala que nós temos que seguir a paz com todos, que nós devemos amar as pessoas. Por mais que as pessoas elas tenham raiva de você ou de mim, nós temos que ter a paciência, a fé para lidar com situações, sabe? Somos cristãos, mas temos que aprender a lidar com situações. Temos que pedir a Deus, dá, Senhor, dá-nos sabedoria para que nós possamos lidar com situações. Deus nos dá, Deus nos garante, Deus nos dá força. Ele mesmo pede para que nós oramos
para que Ele nos dê sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela nos fala, Hebreus capítulo 11, no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, meus amados, se nós estamos buscando a Deus, Ele nos abençoa. É o que a Bíblia está dizendo. Ele nos abençoa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé. Nós temos que crer. Acho tão maravilhoso quando Jesus Cristo estava andando sobre as águas. Eu penso, Ele estava andando sobre as águas, mas para Jesus ali, assim, as águas para Ele é como se Ele estivesse andando em coisa sólida. Ele acalmando a tempestade, Ele falando para os discípulos, que são homens de pequena fé, porque se acreditar nele mesmo, as nossas orações serão ouvidas, a tempestade vai se acalmar. E na nossa vida é assim. Nós temos que crer em Deus. Somente Deus pode guardar os nossos pensamentos das astutas ciladas do diabo. Somente Deus pode guardar os nossos pensamentos da gente não fazer nada de errado. É isso que Deus quer que nós façamos. Botamos a nossa força toda nele, acreditamos nele e perseveremos, porque a gente não sabe a hora em que vamos partir dessa terra. A gente não sabe, mas nós estamos vendo que depois daquelas vacinas que aconteceram, pode nem falar o nome, muitas pessoas têm deixado essa terra. E todos nós tememos o amanhã. Mas aqueles que estão com Jesus Cristo não devem temer a morte. Porque desde o dia que batizamos e fomos justificados e regenerados e posicionados a ser santos, não devemos mais temer a morte. Porque se estamos em Cristo, como disse o apóstolo Paulo, o morrer já está garantido. Sabemos que existe um paraíso esperando os vencedores, aqueles que realmente não negaram a sua fé em Jesus Cristo. Sabemos que existe o Hades, o inferno, onde as pessoas más estão esperando o dia do juízo. Então, meus amados, eu creio em tudo que a palavra de Deus diz. Existe o paraíso para os salvos, os que morreram em Cristo, que quando Jesus voltar, voltarão para ressuscitar e serem transformados num corpo de glória, como o Senhor Jesus Cristo foi transformado. Os que morreram e os que estiverem vivos, eles também serão transformados num corpo de glória, nem verão a morte. Mas aqueles que morreram em Cristo já estão descansando no paraíso, porque o paraíso existe. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer que realmente o paraíso existe, as almas estão lá, estão esperando Jesus voltar. E os que morreram fazendo maldade já estão num lugar reservado. A Bíblia é bem clara em dizer que haverá o tribunal de Cristo, onde todos serão julgados segundo o que fizeram nessa terra, de bem ou mal. Todos serão julgados segundo o que fizeram. E nós temos que estar sempre pedindo perdão a Deus. Pecamos às vezes
involuntário, né? E muitas das vezes erramos, pecamos também. Então nós devemos estar sempre orando a Deus para que nós possamos alcançar o propósito da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ela vai nos falar: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha, ele foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé, a mesma fé que eu e você nós temos. Essa fé de crer em Jesus Cristo, de ser batizado, obedecer a Deus. Essa fé, ela nos leva ao propósito da justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Está vendo, meus amados? Ele obedeceu a Deus e foi. Ele creu no chamado de Deus na vida dele. E assim somos nós temos que crer, nós temos que ter fé. A fé é o fio fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé em nossos corações. Não pensa propósito de riqueza, que a outra pessoa está melhor de situação. Não pensa nessas coisas não. O próprio Jesus Cristo, ele veio aqui sem nada. Ele não tinha um lugar para inclinar a cabeça. Ele não tinha um lugar para dormir. Ele não preferiu vestir uma roupa de rei. Ele não preferiu andar no melhor cavalo. Nada disso. Ele veio mostrar que isso aqui, não é nada. Não é nada comparado com as maravilhas que estão lá no céu. Ele mostrou. Por isso você vê muitas pessoas que nem buscam tanto propósito nessa terra, mas buscam as promessas de Deus. Não é a riqueza não, gente. Não pense em riqueza não. Pense na salvação. Eu sei que nós devemos trabalhar assim, com honestidade. Se, em caso, uma pessoa ela consegue vencer na honestidade, não é pecado. Mas Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo Ele é. A Bíblia vai dizer que Abraão, pela fé, habitou na terra da promessa. Ele estava lá na terra da promessa, aonde tudo ia acontecer. Estava lá. Era como terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Nós também temos essa promessa, né? A promessa da salvação. Se nós obedecermos os mandamentos que estão em Cristo Jesus, nós temos a promessa da vida eterna. E ali Abraão, ele alcançou a promessa dele. Deus, ele fez uma promessa para cada um de nós. E a promessa é que se nós obedecermos a Cristo, nós vamos ser herdeiros da promessa. O testamento que ele deixou aqui na terra para nós é a paz, é a alegria, é expulsar os demônios em nome dele. Tem muitas promessas que ele deixou aqui para a gente, mas a maior das promessas é a vida eterna, é a salvação eterna. Essa é uma promessa daqueles que vencerem. Então a Bíblia diz o quê? Se nós vencermos, nós vamos herdar as promessas celestiais. Nós vamos alcançar aquele lugar onde Jesus diz que as ruas são de ouro. Quer dizer, apóstolo João diz que as ruas são de ouro. Há um rio límpido e a árvore
aonde tem o fruto que cura as nações. Está tudo prometido para nós, para aqueles que vencerem. Em nome de Jesus, recebam essas palavras e acreditem na fé, porque é através da fé que vamos alcançar a nossa vitória. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Está vendo? Todos eles estavam desejando um propósito, que é a cidade celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, devemos estar sempre buscando a Deus para as nossas salvações. E sempre acreditando. Não é todo dia que você vai sentir a presença do Espírito Santo. Mas entenda, o Espírito Santo sempre vai estar na sua vida. O Espírito está pronto. Só que a nossa carne, ela é fraca. Mas o Espírito já está preparado. Então, mesmo que a sua carne fraqueça, mesmo que você fique doente, mesmo que aconteça qualquer coisa, o Espírito Santo sempre vai estar com você. Então não desista. Persevere até o caminho da salvação. Que Jesus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu gostaria agora de orar agradecendo a Deus por este momento. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos, a cada dia mais, nos revele a verdade. Nós precisamos ver a verdade, porque a verdade é ela que nos liberta. Então eu quero agradecer a Deus e quero pedir a Deus pelas vidas que vão ouvir essas palavras. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Senhor, meu Pai, meu Deus, te agradeço por este momento poder falar da Tua santa palavra, meu Pai. Saber reconhecer, meu Pai, que o Senhor está sempre conosco, meu Pai, até o dia da consumação dos séculos, meu Pai. Saber que quando, Pai, somos influenciados pelo Teu Espírito, meu Pai, queremos mais de Ti, queremos Te sentir mais, queremos lutar contra o pecado, Pai, que nos rodeia, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa, Senhor, a cada uma das pessoas que passarem por aqui, meu Pai, para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Coloca no coração delas, meu Pai, a verdade, o Espírito Santo, meu Pai, para que elas possam ver, meu Pai, que este mundo aqui é passageiro, meu Senhor, mas existe uma glória eterna, meu Pai, onde vamos voltar, meu Pai, ao original, meu Pai, onde não teremos mais maldade, onde não teremos mais ódio, onde não teremos mais ganância, aonde, meu Pai, vamos ser puros de novo, meu Pai, vamos ter a paz, vamos ter a alegria, meu Senhor da glória. Muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, meu Pai. Eu creio, meu Senhor, que essa palavra transforma, meu Pai. Eu creio que a Tua palavra liberta, meu Pai. Eu creio, meu Senhor da glória, que os filhos Teu, meu Pai, que são chamados, meu Senhor, desde a fundação do mundo, meu Pai,
eles vão ouvir a tua palavra, meu Pai. Eles vão entender o seu chamado, meu Pai. Senhor, cada dia mais, meu Pai, abençoa, meu Senhor, as pessoas, meu Pai. Que elas não venham morrer, meu Pai, sem a salvação, meu Pai. Que ela venha acreditar, meu Pai, fielmente em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, continua me abençoando, meu Pai, para que eu chegue no propósito da salvação, meu Senhor da glória. Louvado seja teu santo nome, meu Pai. Tu és maravilhoso, meu Pai. Nesta hora, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, se eu tenho parte, meu Senhor, se eu tenho realmente um plano de salvação, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, como pregoeiro da Sua palavra, meu Pai, eu venho Te pedir, Pai, neste momento, Pai, pelas pessoas que estão doentes, pelos enfermos. Se alguém neste momento, meu Pai, estiver ouvindo estas palavras e crer de todo o coração, não duvidando, meu Pai, mas crendo em Ti, meu Pai, e no Teu Filho amado, que sejam curados das suas enfermidades, meu Senhor. Eu venho pedir, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que sejam queimadas, arrancadas as enfermidades, meu Pai, as impurezas, meu Senhor. Senhor, em nome de Jesus, renova, Pai, as esperanças das pessoas, meu Pai. Coloca nelas, meu Pai, o Teu amor, meu Pai, a esperança, meu Pai. Senhor, aqui acaba toda a vida, mas a eternidade são para aqueles que crerem em Ti, meu Pai. E em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa as pessoas que estão ouvindo, meu Pai, pela fé, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer aqui ao meu amado, querido irmão, pastor Márcio Honorato, pela presença. Que Jesus Cristo abençoe seu ministério, meu amado irmão. Estava ouvindo um pouquinho lá o irmão pregando, que maravilha. Gostei muito da pregação do irmão. Que Jesus lhe abençoe sempre, meu amado irmão. E muito obrigado. Minha esposa também, Michele, está assistindo. Que Jesus Cristo abençoe minha esposa. Que Deus venha abençoar a vida da minha esposa, para que ela entenda que este mundo aqui é passageiro, mas a vida, a glória é para a eternidade, é para a vida toda. Que Jesus Cristo nos abençoe. Muito obrigado pela presença. Jesus nos abençoe.